Vai levar nosso pensamento a Deus, a Jesus, aos bons espíritos, e dizemos assim: Senhor Jesus, benfeitor maior de nossas vidas, uma vez mais aqui nos encontramos sob a tua presença. Te agradecemos, a Mestre amado, a oportunidade que temos de mais uma vez estarmos através das ondas da internet veiculando a tua mensagem de amor e de libertação. A tua paz, a tua luz esteja em nossos corações hoje e sempre. Que assim seja. Bom, gente, então é isso, tá? Todos estão bem. Queria até que vocês tivessem feedback. A Miriam falou que está me ouvindo perfeitamente. Então, espero que os outros também estejam. Fala, Antonielli. Tá direitinho. É, Boa noite. boa noite, Antonielli. Gente, eu vou compartilhar aqui o texto do. Eu tenho aqui em, em PowerPoint o estudo do livro. A Ângela falou que também está ok. Ok, Ângela, obrigado. Eu tenho aqui em PowerPoint o estudo do capítulo 37 e 38. São os penúltimos. Faltarão só dois capítulos para terminar o livro Evolução dos Mundos. A gente tem uma pretensão de ir lá em nosso lar agora, voltar lá, porque a gente está estudando nosso lar aqui no centro, nós fundamos um centro aqui em Itajaí, e nós estamos estudando o nosso lar aqui. E é tanta coisa assim, interessante, né, que a gente sabia, né, mas a gente está redescobrindo, vendo-se muita coisa muito interessante, então nós gostaríamos de compartilhar essas informações também, tá? Então, nós estamos com a ideia de terminar a Evolução dos Mundos, começar nosso lar. Se alguém tiver a proposta de um outro livro, também interessante também, né? Todas as ideias são bem aceitas, tá? Aí, nós temos hoje o capítulo, deixa eu compartilhar, o capítulo 37 do livro Evolução em Dois Mundos, Desencarnação. Esse capítulo aqui podia ser muito bem colocado como o item, né, falando sobre suicídio ou desencarne de criança, que o tema não estaria fora, né, digamos assim. Então, são algumas perguntas feitas ao André Luiz, e ele vai trazer algumas contribuições bastante interessantes para a gente. Aqueles que quiserem comentar, parar, tá? Lembrando aí que o nosso estudo, né? Lembrar. Podemos considerar a desencarnação da alma em plena infância como sendo uma punição das leis divinas na maioria das vezes? Então, aqui está perguntando se a criança que morre, a pessoa que morre em tenra idade, se morre na infância, pode ser considerado isso como uma punição das leis divinas? A pergunta não está explícita no sentido de punição para quem. É claro que implicitamente está falando que é punição para a pessoa que desencarna, ou seja, por causa da criança. Mas explicitamente ou ocultamente, poder-se-ia também falar, será que não é uma punição para os pais? Também sofrem horrores, talvez mais do que aquela criança que desencarnou. A pergunta não está explicitado isso, mas vamos dizer que entendamos isso também. Apesar de André Luiz ele focar a sua resposta dentro da experiência daquele espírito que está desencarnando em eternidade. Ele está concentrando a sua resposta nessa premissa. Tá? Aí ele fala: muitas existências são frustradas no berço, não por simples punição externa da lei divina, mas porque a própria lei divina funciona em todos nós, desde que todos existimos no austro do Criador, frequentemente através do suicídio integralmente deliberado ou do próprio desregramento, operamos em nossa alma desequilíbrios, quais tempestades ocultas que desencadeamos por teimosia no campo da natureza íntima. Então, ele coloca aqui suicídio integralmente deliberado, aquele suicídio que tem causas próprias, tá? É aquele suicídio que a pessoa calculou, procurou por todos os meios possíveis através dele, porque existe também, ele trabalha aqui com uma premissa também de que o suicídio pode não ser integralmente deliberado, pode ter outras causas, suicídio indireto, ou a pessoa que muitas vezes, por algum tipo de pressão muito grande, acabou sendo levada ao suicídio. Então, não existe uma tábua de régua que vai determinar que todos os suicídios serão iguais, digamos assim. Tá?
Tanto que ele fala pelo próprio desregramento. Então, o desregramento também é uma causa de suicídio. Então, a pessoa que bebe muito, a pessoa que tem noitadas, as pessoas que têm uma série de desregramentos e que vai diminuindo o tônus vital, que pode vir a ter um suicídio. Esses também estão incertos nessa área. O suicida, geralmente, é o que o André Luiz está defendendo aqui, ele acaba reencarnando por causa das plenas ligações com o corpo físico, da sua experiência transata, ele acaba quase que automaticamente vindo a desencarnar em eternidade. É uma punição divina? Não. É uma questão de sintonia. Ele está totalmente desintegrado, os seus centros de força, seus chakras, seus corpos espirituais estão totalmente desconexos. Por isso que ele tem uma dificuldade muito grande de manter a reencarnação até depois dos 21 anos, por exemplo. Só com algumas exceções, tipo Ivone Pereira, que desencarnou já numa idade avançada, e ela era ex-suicida no passado. Tá? Cargas venenosas, instrumentos perfurantes, projetos fulminatórios, afogamentos, enforcamentos, quedas calculadas de grande altura e multiformes viciações com que as criaturas responsáveis arruinam o próprio corpo ou o aniquilam, impondo-lhe morte prematura com plena desaprovação da consciência. Plena desaprovação da consciência. Importante, né, esse ponto. Determina um processo degenerativo de desajuste nos centros essenciais do psicossoma. Lembrando aqui psicossoma, gente. O que é psicossoma? Todo mundo sabe? Vamos lá. Não vou dar a resposta agora, não. Notadamente naqueles que governam o córtex encefálico, as glândulas de secreção interna, a organização emotiva e o sistema hematopoético. Então, essas dificuldades vão colidir diretamente no corpo espiritual ou nos corpos espirituais. Eu não trabalho com a premissa de corpo, trabalho com a premissa de corpos. Tá? O perispírito não é um corpo, o perispírito é um agregado de corpos. Então, essas dificuldades vão atingir diretamente, desorganizar o corpo espiritual, e esse corpo espiritual é que vai formar, é que vai ser o agregador do corpo futuro. Como ele está totalmente em disfunção, ele vai passar para a próxima encarnação aquela dificuldade e não vai conseguir manter, muitas vezes, com algumas exceções, é claro, como falei aqui da Ivone Pereira. Do Judas também, né? Ele conseguiu ficar um pouco mais de tempo encarnado. Então, eles criam esse desajuste, por isso o desencarne em eternidade. Ante o impacto da desencarnação provocada, semelhantes recursos da alma entram em pavoroso colapso sob traumatismo para o qual não há termo correlato na diagnose terrestre. Indescritíveis flagelações que vão da inconsciência descontínua à loucura completa, senhoreiam essas mentes torturadas por tempo variável. Coloca aqui mais um termo interessante, tempo variável, conforme as atenuantes, aqui atenuantes e agravantes da culpa. Tem atenuantes para suicídio? Claro que tem, gente. A pessoa lá, cada tipo de suicídio vai ter uma razão específica. Por isso que não tem, é válido suicídio, vai todo mundo falar porque todo mundo se suicidou. Não. Ali pode ter lá 1.000 suicidas e cada um está tendo um sofrimento diferente. Agora, existe sofrimento, como ele coloca, indescritíveis flagelações, que vão da inconsciência descontínua à loucura completa, que é a consequência do suicídio, induzindo as autoridades superiores a reinterná-las no plano carnal, quais enfermos graves em celas físicas de breve duração, para que se reabilite gradativamente com a justa cooperação dos espíritos reencarnados, cujos débitos com eles se afinem. Então, o corpo acaba sendo um abrigo para eles, para essas dores lancinantes, essas dores dilacerantes. No corpo físico, elas encontram um pouco de apoio, digamos assim, de um pouco de atenuante. Por isso, a necessidade da reencarnação do corpo físico para esses companheiros, mas eles não conseguem manter durante muito tempo essa reencarnação deles. Tá? Não consegue durante muito tempo. Bom, gente, dá para entender até aqui? Tem alguma dúvida até aqui? Ô Cláudio, Fala. aquele suicídio, vamos dizer, uma história, né? Uma história verdadeira. O traficante pegou o menino que fez uma coisa errada no morro.
Aí levou ele para a pedreira, falou para ele: você tem duas opções, ou a gente mata você ou você se joga da pedreira. É considerado um suicídio? Não, foi induzido, tá? Ali é um Ele foi assassinato. induzido, né? Ele foi induzido a fazer isso, não é isso? E até induzido é pouco, ele foi obrigado, né, a fazer. Então, Foi ali obrigado, ele não foi desencarna obrigado como a suicídio. pular de uma pedreira, porque ele seria morto, ele não queria sentir a dor e a maldade que iriam fazer, então ele preferiu pular da pedreira. Então, esse suicídio, entre aspas, ele é meio que ele foi obrigado, né? Ali é como se fosse um assassinato. Por isso que André Luiz Ah, fala tá. de atenuantes e agravantes. Nesse caso, é o quê? Tem grandes atenuantes. Por isso que a gente Entendi, tem que tomar um entendi, cuidado para não julgar tudo com a mesma tábua, com a mesma régua. É muito perigoso. entendi. Quando eu falo, É no Vale porque, do Suicídio, no Vale do Suicídio, porque até... as Ah, meninas elas ficam me perguntando essas coisas, entendeu? Que tem umas que moram próximo da comunidade, ou moram na comunidade. Aí, quando a gente fala negócio de suicídio, em relação à doutrina espírita, aí elas me perguntaram isso. Aí eu fiquei assim, falo, é um suicídio, só que foi provocado. Não foi uma coisa que ele queria, mas para ele não sentir a dor e a maldade que iam fazer, ele preferiu se jogar. É um suicídio, mas só Deus que vai saber como é que vai fazer para ele. Eu expliquei mais ou menos assim. isso, é um suicídio atenuante, como falei, mas se aproxima muito mais de um assassinato do que um suicídio em si. Por isso, para os Entendi, atenuantes. Esse vídeo nós vamos entendi. colocar, fazer um corte, botar lá no canal. Aí você depois pode passar o link para elas, né? Que aí vão ter essas Tá. explicações e mais algumas outras explicações. Ah, tá. Tá bom, obrigada. Gente, ok Tá aí? vendo? Só eu que falo. Eu fico calada para dar oportunidade dos outros falar, que vocês falam que eu falo muito. Ninguém fala. Eu não falo que você fala muito, não. Ô, professor, Fala, meu querido. aproveitando esse caso que a Miriam levantou, mas Miriam, o jovem não teve duas opções, morrer ou se Oi, suicidar? sim, sim, duas opções, né? Pois é. Então, Porque nessas comunidades, eles fazem o quê? Eles fazem esquartejamento, entendeu? não, A ok, sangue frio, a sangue frio. não, ok. Mas a questão é o seguinte, ele teve uma opção, certo? Ele teve a opção ou eles matarem ele, esquartejado, ou ele se jogar da pedreira. Sim, pois é, ele teve uma opção. Não é um suicídio. Quer dizer, é um suicídio porque ele se matou. Não, Claro, como o tem Claudio uma falou, é um atenuante. assassinato, que ele foi obrigado, né? É um assassinato, né? Não, Entendeu? meu irmão. Não, ele pode aceitar a sina dele, que é morrer esquartejado. Sei. Compreendeu? Compreendeu? Eu estou sendo um tanto quanto frio, né, professor? Mas foi levantado a questão, né? Como eu falei, o André Luiz ele fala o quê? Atenuantes e agravantes. Ele ali, essa opção, ela não é uma opção, é uma obrigação. Eles estão induzindo para que ele se jogue. Então, ali existe quase que uma tendência, né, uma coerção sobre aquele ato. Então, o suicídio dele tem grandes atenuantes, como eu falei. Ele se aproxima mais de um assassinato do que um suicídio em si, que é totalmente diferente daquela pessoa que calcula, aquela pessoa que é por covardia e outras mais. Por isso que a Luiz fala de atenuantes. E por isso que eu falei, um pseudo vale dos suicidas, que você tem lá 1.000, 10.000 suicidas, você vai ter 10.000 tipos de sofrimento diferentes. Não dá todo mundo na mesma tábua, na mesma regra. Não existe essa ideia de um Deus inflexível, de uma lei inflexível. Existem vários atenuantes. Esse caso é um desses, que existe vários atenuantes. É evidente que a lei está se fazendo, tá, gente? Aquela pessoa que está passando por aquilo, muito provavelmente ela fez isso com outros. Ela não está ali inocente. Essa encarnação ela está como inocente. Mas ela, evidentemente, que ela foi algoz em outra encarnação, porque senão ela não passaria por uma aprovação dessa. E, professor, me diz uma coisa, segundo essa questão que o senhor levantou ali dos vários corpos, tem um corpo espiritual
E o senhor falou que não é só o corpo espiritual, né? Como Paulo falou, são vários corpos. Esses corpos espirituais vêm da doutrina espírita, tá dentro da doutrina espírita? Doutrina espírita não é kardecismo, tá, gente? Nós somos espíritas, não kardecistas. Tem gente que é só kardecista, só acredita no que Kardec fala. E tem outros que são espíritas. Espírita acredita nas informações racionais trazidas pelos espíritos. E nesse livro que nós estamos estudando, Evolução dos Mundos, André Luiz amplia o conceito que Kardec não tinha como ampliar. Quando Kardec chama de corpo de ligação entre o corpo material e o espírito, ele não está falando de um corpo só, ele está se configurando em vários corpos. André Luiz vem trazer essa informação. Quando André Luiz fala que nós temos o corpo físico, nós temos o corpo vital, que os espiritualistas chamam de duplo etéreo, nós temos o corpo astral e nós temos o corpo mental. E o espírito em si. Ou seja, aquilo que Kardec falava como 3, André Luiz já amplia para 5. Outros estudiosos, como Littbarth, outros já vão ampliar para 7. Então, na verdade, nós não vemos perispírito como um corpo, e sim como uma amálgama de corpos. Entre esses corpos, inclusive o próprio corpo físico. É um modelo bioformador. A ligação não é o perispírito. A questão 93, 94, 95 do Livro dos Espíritos, quando fala o perispírito é um corpo de ligação, nós entendemos de maneira equivocada. O perispírito tem a função de ligação. Ele não é o corpo de ligação. Então, ele faz parte de um conjunto, por isso que nós chamamos de complexo humano perispirítico. Então, ele tem vários corpos. Quando nós falamos dos elementares, nós falamos que os elementares têm 3 corpos. O ser humano tem de 5 a mais. E assim vai se configurando. Por exemplo, quando a gente desencarna, nós nos manifestamos no plano espiritual com o corpo físico ou com o corpo espiritual? Hã? Repete, como é que é? Quando a gente desencarna, nós nos manifestamos no plano espiritual com o corpo físico ou com o corpo espiritual? Físico. Espiritual? Eu estou desencarnado. O que está lá do outro lado, lá no plano espiritual? É o meu corpo físico ou é o meu corpo espiritual? Espiritual? Espiritual, óbvio, né? Isso aí. Quando a gente dorme, daqui a pouco e daqui a algumas horas, alguém vai dormir. Nós vamos nos desdobrar, vamos para outros lugares. O que vai lá para o outro plano? É o corpo físico nosso ou o corpo espiritual? Espírito. Isso, é o corpo Espírito. espiritual, não é o espírito. O espírito está em todo, é o corpo espiritual, correto? O corpo espiritual. Quando desdobra, aí a gente chama de perispírito. Mas vamos ver André Luiz lá em nosso lar. Ele entra em sono, em torpor, e ele vai em desdobramento a encontrar-se com a mãe que estava no outro plano. Por que corpo que ele foi? Muito boa essa questão, hein, professor? O perispírito. Mas se ele já estava em perispírito, como é que ele foi para o perispírito? Alguém já parou para pensar nisso? Sim, pois é. Cláudio, tem muita confusão para minha cabeça. Já pensei muito nisso. Deu para entender? Mas assim, onde é que nós podemos aprofundar? Onde é que André Luiz fala Esse livro que essa nós estamos divisão estudando aqui, Evolução dos Mundos. Esse livro que nós estamos estudando, lá nos capítulos primeiros. E depois entre a Terra e o Céu, etc. Se a gente quiser avançar mais ainda, pode buscar Ramatiz, pode buscar Littbarth e outros mais. Mas se quiser ficar restrito só à doutrina espírita, nós já vamos encontrar na própria doutrina espírita essas informações. Por isso que eu falo, nós não somos kardecistas, nós somos espíritas. Nem Kardec era kardecista, tá, gente? No estudo lá de quinta-feira, na live, eu coloquei lá as frases de Kardec, lá no capítulo 1 da Gênesis, item 13. Vê lá o que Kardec coloca no capítulo 1, item 13 da Gênesis. Ele está derrubando muitas informações que alguns espíritas estão pregando hoje. Ele mesmo fala, não é só a doutrina espírita, ela não é aquilo ali que está fechado. A doutrina espírita é progressiva, ela está crescendo. Então, o capítulo 1 é um dos capítulos mais interessantes da doutrina espírita, é o capítulo 1 da Gênesis. Só que a gente muitas vezes lê e não entende o que está escrito ali. Sim, claro. Tá? Então, cara, o que aconteceu? O André Luiz desdobrou-se, manteve o corpo astral e ele foi em corpo mental para encontrar-se com a mãe. E assim nós vamos pegar outros tantos relatos que vão informar isso. Por isso que o perispírito não é um corpo. O perispírito é como se fosse uma
uma cebola, que você corta no meio, você não vê aquelas camadas da cebola? Isso é perispírito. Nós confundimos função perispiritual com conceito perispiritual. Isso é um pensamento que a gente fica só assim, não consegue perceber um pouco além. Sim, no caso, foi André Luiz que cunhou essa questão de dividir as coisas. Claro, na essência, Kardec já explicou essa questão de separar, né? Mas foi André Luiz que cunhou essa parte do corpo espiritual, corpo mental, corpo... E assim vai. André Luiz é um dos que colabora de maneira eficiente com essa informação. Outros autores vão até mais além. André André Luiz, Luiz fala diretamente essa perdão, questão. não ouvi. Ele fala direto, corpo mental, corpo espiritual. Claro. É E quando dele ele essa faz uma questão. pergunta sobre o corpo mental, aí ele fala: nós estamos estudando aqui no plano espiritual. Tamanha a complexidade do assunto. Por que ele fala isso? Porque ainda tinha muitos espíritas que têm uma dificuldade enorme de avançar o conhecimento quanto a isso. Por isso que ele não quis trazer maiores detalhes, mas ele fala: isso é um assunto de estudo aqui no plano espiritual. Por isso que hoje, André Luiz amplia para 5 corpos. E lembrando, Kardec ele vai falar lá no Obras Fortes, ele vai desenvolver o pensamento que está lá embrionário, lá no Livro dos Espíritos. Na Gênesis, ele vai ampliar o conhecimento lá no capítulo 15, capítulo 16, ele vai ampliar o conhecimento do perispírito que está lá embrionário no Livro dos Espíritos. Lembrando que o Livro dos Espíritos que nós temos, ele foi publicado na sua segunda edição, no dia 18 de março de 1860. A Gênesis foi publicado em 1868, 8 anos depois. Olha quantas pesquisas, quanto que Kardec aprendeu até publicar a Gênesis. E depois, obras póstumas, nós temos textos embrionários e nós temos textos secundários, que ele vai ampliar, vai trazer o conhecimento de 8 propriedades do perispírito, que não está em outras obras, na Revista Espírita de 62, 64, 68, ele vai trazer mais informações ainda. Certo que vai longe essa questão do perispírito, né? Você não sabe o quanto. A Antonella aqui está perguntando, né? Depois de compartilhar, nós vamos compartilhar essa gravação. Nós temos a intenção de fazer só uns cortezinhos, né? E colocar lá no canal, né? Para poder ampliar nossos conhecimentos. Gente, vamos lá? Podemos continuar? Se quiser, pode parar à vontade, tá, gente? Esse negócio. Pode falar, amigo. Pode continuar. Tá bom, vamos lá. Aí André Luiz continua. Eis porque um golpe suicida no coração, acompanhado pelo remorso, causará comumente diástase hemorrágica, com perda considerável da protrombina no sangue, naqueles que renascem para o tratamento de recuperação do corpo espiritual em distonia. O corpo espiritual em distonia. Ou seja, nós, em suicidar-se ou qualquer outro tipo de agressão ao corpo físico, ele está afetando a estrutura perispiritual, tá, gente? Então, não existe punição. Deus puniu porque aquele se matou. Não existe isso. Existe uma lei de equilíbrio, uma lei de harmonia, que aquela lei foi infringida, foi agredida, e nós vamos ter que nos ressarcir pelaquela lei. O exemplo que eu costumo sempre dar é pegar uma bolinha lá de ping-pong ou uma bola de tênis e bota assim na frente, fica bem em pezinho assim na frente de uma parede e joga com bastante força aquela bola na parede. O que vai acontecer? Fica no mesmo lugar, né? Fica parado. O que vai acontecer? Hã? Se jogar a bola com força, a bola vai, sei lá, vai fazer um buraco, não sei. Vai jogar bem Vai furar, vai estourar. bola de tênis. E você fica em pé na frente. O que acontece? Aí eu vou me machucar. Ela Aquilo vai voltar. Vai te matar. Enquanto mais forte você tacar a bola, vai acontecer o quê? Mais forte a bola vai voltar para você, não é isso? Sim. Exatamente. Então acompanhe o raciocínio. Foi Deus que é o culpado porque fez a bola com elástico e fez a parede dura para voltar? Ou fomos nós? Nunca. Então o sofrimento... Nós. Isso. Então dá para entender que o sofrimento não é punição. Não existe a palavra punição. Gente, isso aí é uma palavra feia, uma palavra que não tem embasamento doutrinário. Tá?
Entrou um quadro branco aqui, não sei o que é isso. Ilão, acho que você colocou um quadro branco aí, Ilão. Não consigo tirar daqui. Hum, não estou conseguindo tirar o quadro branco daqui, Ilão. É... Bom, gente, então, o que acontece? Deixa eu só voltar aqui. Não... vamos voltar aqui. Então, o que acontece é que o processo de sofrimento, seja o que for, é uma agressão às leis divinamente estatuídas. Existe uma harmonia, eu acabei mexendo com aquela harmonia, automaticamente eu acabo tendo que se responsabilizar por alguma falta cometida. Não existe um Deus que fica ali em cima vigiando, um juiz que fica me punindo, o diabo, o obsessor que fica me punindo. É lei, tá? Aí ele vem colocando: o autoenvenenamento ocasionará nas mesmas condições deplorável desarmonia nas regiões psicossomáticas correspondente à medula vermelha, conturbando o nascimento das hemácias, tanto a evolução intravascular dentro dos sinusoides, como também na sua constituição extravascular no retículo, gerando as distrofias congênitas do eritrônio com hemopatias diversas. Esse autoenvenenamento ele vai trazer todas essas disfunções no corpo físico, afetará automaticamente o corpo espiritual, e esse corpo espiritual é ele que vai formatar o próximo corpo. O que nós estamos fazendo hoje, gente, nós estamos plantando, fazendo a nossa semeadura da próxima encarnação. Eu estou planejando agora, nesse exato momento, a minha próxima encarnação. Eu me alimento mal, eu durmo mal, eu vivo mal, eu estou planejando o que eu vou fazer na próxima encarnação. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Aí ele vai trazer diversas, ó, o voluntário esfacelamento do crânio, a queda procurada de grande altura, as viciações do sentimento do raciocínio estabelece no veículo espiritual, mais uma vez, ó, veículo espiritual, ele toda hora ele vem trazendo isso. A nossa ação física tem uma contrapartida na estrutura perispiritual. Múltiplas ocorrências de arritmia cerebral a que se revelarem nos doentes renascituros através da eclâmpsia e da tetania dos latentes, da hidrocefalia, da encefalite letárgica, das encefalopatias crônicas, da psicose epilética, da idiotia, do mongolismo, de várias morboses oriundas da insuficiência glandular. Ou seja, tudo consequências das nossas ações. Meu caso particular, eu já acho que já devo ter falado para vocês, na encarnação passada, eu era um inglês, tinha lá algumas certas posses, tinha um dado conhecimento, tinha certas facilidades que eu nunca tive aqui nessa vida, muita facilidade, e desencarnei como suicida indireto. Eu comecei a fumar, não era um cigarro, era esses cachimbos, né, charuto, aquelas coisas mais de rico, né? Com 23 anos de idade, via desencarnar 40 anos depois, com 63 anos de idade, nunca mais parei de fumar, com uma série de complicações orgânicas na garganta, no estômago, com câncer e com algumas outras dificuldades. Eu tive a oportunidade, numa regressão de memória, vivenciar meu desencarne. É como se eu tivesse desencarnado a segunda vez, eu presenciei todos os estágios de desencarnação, e nessa encarnação fiquei 4 anos e meio sem falar. Eu vivia mais no hospital do que na minha casa. Tive problemas seríssimos, ainda tenho problema de garganta devido a essa encarnação pretérita. Ocasionou todas as dificuldades do corpo espiritual e passou para o corpo físico. Então, nós estamos aqui mais por acréscimo de misericórdia do que por justiça divina. Se fosse por justiça, eu estaria mudo hoje ainda. Eu só aprendi a falar com 4 anos e meio de idade. Consequências do quê? Dos atos. Eu tinha total consciência, tinha até lido o Livro dos Espíritos,
não gostei, não senti muita simpatia, mas li o livro dos Espíritos da Encarnação e tudo. E olha o que aconteceu. Então, nós hoje somos o produto do passado, gente. Tá? Oi, Ana, tudo bom, querida? O importante é que você chegou. Atrasada, mas está aí presente conosco. Tá bom? Gente, vamos dar continuidade? Vocês falem se eu estiver correndo, tá? Professor, mais uma Fala, questão. querido. Pode dizer a hora que for, que é importante a contribuição de vocês. O senhor sabe que eu sou meio chato, né? Você falou junto aí. Essa questão aí do regressão de memória. Que, se a gente perdeu a memória, tem um propósito, certo? Mas como assim a gente é válido essa questão de buscar, tentar fazer uma regressão de memória das vidas passadas? Como é que o senhor fala disso? Não sei se eu consegui me expressar, porque a doutrina não, a lógica nos diz que Deus tem um propósito, a gente ter esquecido das outras existências, certo? Aí a gente resgatar isso aí, existe ferramentas, né, hoje, não sei se tão eficazes, mas existem, né? Que nem o senhor falou agora, né? O senhor fez, né? Regressão de memória. Eu sou Fala um terapeuta pouquinho. de reencarnar de memória, tá? Eu sou terapeuta, eu trabalho com isso. Não só fiz, como eu sou terapeuta e opero. A regressão de memória, ela só é equivocada quando é feita de maneira equivocada, de maneira errada, tá? Mas ela é um recurso terapêutico que é um fato. Se a gente negar o fato, nós estamos negando a ciência, estamos negando o que ocorre. Então, o espírita não pode simplesmente falar, porque existe esquecimento do passado, porque na verdade é uma mentira. Não existe esquecimento do passado. Nós lembramos o nosso passado a todo momento. Existem provas contundentes na história da humanidade hoje de várias pessoas que lembram constantemente. O terapeuta ele não vai fazer lembrar o passado. Ele vai fazer você lidar com aquele passado. É diferente, tá? Aqui no livro, deixa eu botar aqui para vocês, só para poder ilustrar. Deixa eu ver aqui, que eu estou aqui mexendo. Deixa eu botar aqui uma questão. A maioria dos espíritas lê o livro dos espíritos como se fosse uma Bíblia, tá, gente? Ali que está escrito e acabou, como se fosse uma coisa que fosse só aquilo ali e pronto, né? Vamos ver aqui. A questão 392 até 399 do livro dos espíritos que fala do esquecimento do passado. Olha essa questão aqui, questão 395. Podemos ter algumas revelações sobre as nossas existências anteriores? Aí os espíritos respondem, nem sempre. Muitos sabem, entretanto, o que foram e o que fizeram. Se lhes fosse permitido dizer abertamente, faria singulares revelações sobre o seu passado. Olha o que os espíritos estão falando. Nem sempre nós podemos ter revelações, porque existe o bom senso. Todavia, ele admite que muitos sabem o que foram e o que fizeram. Eu tenho total consciência de 5 encarnações de mim. Eu acessei de diversas formas. E algumas os espíritos me revelaram. Nós temos muitos casos desses. Se lhes fosse permitido dizê-los abertamente, fariam singulares revelações sobre o passado. Foi o que eu acabei de falar agora. De uma série de consequências que aconteceu na minha vida presente, que é a consequência da vida pretérita. O livro dos Espíritos está falando isso. O livro dos Espíritos está falando o quê? Não existe esquecimento absoluto do passado. Pelo contrário, ele está admitindo que essa lembrança existe. Aí a gente pega lá um trecho lá do capítulo 5º lá do Evangelho e pega a questão 392 aqui e leva como se fosse uma Bíblia. Por que o espírito perde a lembrança do passado? O homem nem pode, nem deve saber tudo. Mas isso não significa que ele não pode saber alguma coisa, desde que seja com fins terapêuticos. A regressão de memória de maneira inconsciente, inconsequente, ela é totalmente equivocada. Mas com recurso terapêutico, pelo contrário. Na reunião mediúnica, a gente trabalha com esse recurso terapêutico. E no consultório, a gente trabalha com esse recurso terapêutico. Hoje, milhares de pessoas no mundo inteiro estão sendo beneficiadas com a terapia, não com a regressão. A regressão é técnica. A terapia é, pelo contrário, é o tratamento. Então, o próprio Livro dos Espíritos, na questão 395 e outras mais, eles admitem a lembrança do passado, para aqueles que acham que o Espiritismo é contra a regressão do passado, tá, gente? É contra a regressão por fins de curiosidade. O terapeuta sério é contra também. Mas
não jamais admite que existe esquecimento absoluto, porque não existe. Muitas pessoas lembram de maneira muito consistente. Nós temos casos clássicos da história, como Pitágoras, que sabia 6 encarnações suas pretéritas, e outros mais. Tá? Deu para entender ou complicou? Legal, Bruno. Legal. Às vezes eu fico analisando André Luiz. Esse camarada tem um cabedal de inteligência, assim, de sabedoria, assim, tão evoluído. Ele deve ter várias existências, né? Mas ele não fala das outras existências. Pelo menos eu não vi ainda nenhum livro que ele comente isso. O André Luiz ele está num plano astral, que não é um plano superior, lembrando que o nosso lar está ali no umbral, e lá em nosso lar existe uma restrição feita pelo governador de nosso lar, que ele só pode lembrar 3 encarnações anteriores. O governador de nosso lar não permite que eles acessem mais do que 3. Então, é uma norma, uma regra instituída pelo governador de nosso lar. Outras instâncias, a pessoa pode adquirir maiores informações, mas é uma regra dali. Tanto que ele fala sobre isso. E quanto à descrição de André Luiz, ele quer, tanto que o nome André Luiz não é um nome existente, é o nome do filho lá, do Chico, que estava lá presente, falou, qual é o nome desse rapaz aí? André Luiz? Então pode me chamar de André Luiz. Ele não tem nenhum interesse de autopromover-se, de saber quem é ele, etc. Existem umas teorias aí interessantes. A gente até sabe quem é ele, né? Isso aí é fácil de diagnosticar quem é ele, mas ele não tem interesse nenhum. Por isso que ele não chega a falar abertamente de outras encarnações. Ele, nos livros deles, ele vai trazer algumas informações, tipo Entre a Terra e o Céu. Dizem que ele é Carlos Chagas, né? Alguns A última falam isso. Alguns especulam isso. Aqui foi um dos fundadores do meu hospital, foi um dos médicos do meu hospital. Aqui a Antonielli falou, eu já tive alguns flashes de memória de vida passada. No meu caso, foi em momentos que me ajudou a compreender algumas questões. Eu já tive revelação no plano, na reunião mediúnica, o mentor espiritual chegou lá e abriu o leque de algumas informações. Outras eu acessei através da regressão de memória, outros através da apometria e outras questões mais. Tá? Algumas foram validadas pelos espíritos na reunião mediúnica. O mentor espiritual, que é o doutor Augusto, que era o mentor espiritual, não meu mentor é o irmão, um irmão que é um frade, foi um frade na outra encarnação, ele é um mentor espiritual. Mas o doutor Augusto era o dirigente da reunião mediúnica, e ele me revelou que numa encarnação passada ele tinha sido meu irmão. E ele trouxe algumas informações sobre uma encarnação que bateu muito com outras informações que nós temos. Tá? Agora, repito, a informação de vidas pretéritas como recurso terapêutico, ele é muito eficiente, tendo em vista que muitas pessoas já lembram. Tem um programa aí na TV fechada, não lembro qual é o canal, que tem várias crianças que lembram do passado. O Ian Stevenson, o professor Banerjee, que não são espíritas, nenhum dos dois são espíritas, eles catalogaram dezenas de casos de crianças que lembravam da vida passada. O que nós vamos fazer com isso? Meu querido, você está com a cabeça nas nuvens, isso aí é mentira. Não tem como negar um fato, gente. Os fatos são contundentes, como dizia o Wallace, né? Contra fatos não há argumentos. Então, se nós espíritas formos contra os fatos, nós estamos sendo igual crente. Está na palavra de Deus? Não está? Então eu não aceito. Né? Tem vários documentários no YouTube, né, sobre isso. Lá no TikTok, acho que eu coloquei algumas coisas também, alguns vídeos pequenos sobre isso. Tonieri, Professor, fala, professor, fala, meu querido. é, por que que eu cheguei a fazer uma ou duas sessões com você da apometria, lembra? Por que que tem determinadas pessoas que criticam tanto a ponto de publicar vídeos e acho que até livros contra a apometria? Por que que incomoda tanto essa prática? Como toda e qualquer técnica, gente, ela pode ser mal utilizada. Nós temos colegas apômetros, eu tenho um contato com muitas apômetras que não são espíritas. Alguns até não gostam de espiritismo porque eles veem o espiritismo como uma doutrina, uma seita, em que um montão de gente acha que tem a verdade absoluta. E tem vezes que eles estão, eu infelizmente tenho que dar razão a eles. Nós temos alguns espíritas, entre aspas, né, que parece que são detentores da verdade.
Eles parecem que eles sabem tudo, ninguém sabe mais nada, a religião deles é absoluta. Exatamente. E quando eles têm Exatamente. contato comigo, ele vê que eu sou espírita, ele até acha estranho. Mas eu sou espírita, ele até nem acredita. Né? Mas por quê? Aí eu sei o porquê, o que eles estão pensando, mas eu faço eles falarem, não, é porque os espíritas que eu conheço são tão dogmáticos, são tão presos, só a doutrina deles que verá. E o senhor aceita algumas informações, o senhor está dialogando, o senhor leu outros livros também, e o espírita não lê outros livros, né? E, infelizmente, algumas vezes eu tenho que concordar com eles. Nós temos muitos espíritas que são, parece pastor protestante, né? Às vezes até pior do que pastor protestante, porque está abraçando uma doutrina racional. A apometria, nós temos alguns companheiros que utilizam da apometria de maneira equivocada. Isso aí é igual da mediunidade. Tem gente que pratica a mediunidade de maneira equivocada. Não é por causa disso que nós espíritas vamos condenar a mediunidade. Pelo contrário, a gente reconhece. Ó, aquele dali pratica a mediunidade de maneira equivocada. Tem gente que usa a mediunidade para ganhar dinheiro, usa a mediunidade para seduzir as pessoas, usa a mediunidade para enganar. Mas nem por isso a gente vai falar, a mediunidade é do demônio. A gente não faz isso. Né? Por que com a apometria a gente faz? Então, eu defendo a ideia da gente estudar e aprofundar. Por isso que eu abri agora um centro espírita apométrico aqui em Itajaí. O nosso objetivo é praticar a apometria grátis, né? E fazer com que haja um estudo, e não simplesmente aquela ideia dogmática de pessoas que pensam que conhecem mais do que todo mundo. E esse dia eu estava conversando com o cooperado, eu tenho 20 anos de espiritismo, eu falei, eu tenho 40. Se você tem 20, eu tenho 40. Vou fazer agora, ter 39 anos de espiritismo, vou fazer 40 anos de espiritismo. Tá? Você acha que tempo de espiritismo é cargo, né? Para mim não é cargo, mas para você, já que você acha, então já que você entende muito, né? Aí a pessoa ficou lá, não sabe entender muitas vezes. Então, e às vezes são pessoas que seguem pessoas, não seguem ideias. O Divaldo falou que a apometria não é espiritismo. Tudo bem, passe não é espiritismo. E todo mundo pratica passe. O passe é uma técnica do espiritualismo. É uma técnica que foi fundada lá pelos egípcios antigos e foi utilizada por Mesmer. Por que nós espíritos utilizamos passe, então? A água frutificada não é um termo espírita. Por que toda casa espírita utiliza água frutificada? Então, você simplesmente falar que aquilo ali não é espiritismo e colocar aquilo como argumento para não falar uma palavra um pouco mais forte aqui, mas é quase uma ignorância, para não usar um verbo, um adjetivo mais forte aqui. É uma ignorância. Tá? Então, nós temos que estudar, aprofundar e aprender. Algumas coisas eu li todas as obras que você tem aí da apometria, principalmente as do Lacerda. Tem muitos pontos equivocados, pelo menos 7 pontos equivocados. No meu livro aqui, que eu pegar aqui, ou fizer um dia aqui um estudo sobre apometria, eu vou botar, isso aqui está errado, eu botei meu livro do Lacerda, está tudo riscado. Alguns pontos equivocados, mas outros são extremamente excelentes. Então, outros pontos, então você fazer o quê? O que está equivocado, né? Vamos consertar, vamos rever, e o que está legal, vamos aceitar. Simples. Né? E agora, por causa disso, a gente perdeu uma técnica extraordinária, gente. A apometria ela trata as chamadas obsessões especiais que o espiritismo não passa nem perto. A maioria dos espíritas não admite nem que existem miasmas espirituais. A maioria dos espíritas não admite nem que existe obsessões feitas por recursos eletrônicos. E está lá nos livros do próprio Divaldo. Divaldo fala contra quando ele psicografou as obras que falam sobre isso. Ele é contra ele mesmo. Ele fala que não existe, mas nas obras do Fenômeno de Miranda, nós temos diversas citações, mais de 10 citações. Eu tenho um vídeo do Godinho trazendo todas as citações da própria psicografia do Divaldo, ele sendo contra uma coisa que ele psicografou. Aí as pessoas seguem Divaldo, mas não seguem a racionalidade. Então, enquanto a gente seguir pessoas, nós vamos estar equivocados. Né? Deu para entender ou complicou? Não, tá bom. O senhor tinha grupos de apometria. Você fechou o grupo? Não, nós temos um grupo de apometria. Nós temos ainda. Mas você tem no Telegram, né? Eu tenho o Telegram, que a gente bota apometria e espiritismo. Tenho no WhatsApp, eu separei. Tem 2 grupos de espiritismo Tira Dúvida 1, 2, e tem um grupo só de Eu tô no apometria. 2. Eu tenho 1 e o 2, e tem um só de apometria, onde a gente debate a Depois você me apometria. coloca lá, professor. Porque lá tem Eu pessoas não tô nesse, não. nem todo mundo é espírita. Lá nós temos espiritualistas, temos Odaí. Odaí é um cara extraordinário. Ele é presidente talvez o maior centro de apometria do Brasil, lá em Goiânia. Tem um trabalho extraordinário. Ele não é espírita, ele é espiritualista, faz trabalho de umbanda, etc.
mas ajuda pra caramba lá a gente, né? Nós temos outras pessoas assim que ajudam a beça, estão lá conosco. Então, isso aí é fraternidade, gente, sabe? Esse negócio de que Mas o grupo é só para quem já conhece ou quem não não, conhece é ainda? aberto para todo mundo. A gente vai abrir uma reunião só de apometria, que é a apometria coletiva, para o pessoal do dia. Aí nós vamos estar trabalhando nesse grupo, pessoal. Uhum. Aqueles espíritas que quiserem entrar no grupo, é aberto o grupo. Acho que, não sei se a Antonielli está lá também, não sei. Então é aberto. Eu apenas resolvi separar porque algumas pessoas não gostam, né, daquele assunto, a gente não vai ficar impondo o assunto. É livre para aqueles que Uhum. quiserem, vai lá no grupo e vai ter várias postagens lá. O Rony bota muito livro, ou daí eu também coloco alguns textos sobre apometria. E em breve nós vamos estar abrindo uma reunião aqui pelo Zoom só de apometria. Aí vai ser uma Ah, que reunião bom. de espírita, que é essa de sábado, e vai ter uma reunião falando só de apometria. Tá bom. Aí depois você me manda no zap, para eu, senão eu posso me esquecer. Aí você Tá me bom. manda para eu te mandar o link, pra você entrar no grupo. Tá E a bom. Tonielle está no grupo. É legal. Uhum. E a Tonielle também pode. Chegou o senhor Vitor Haddad, gente. Esse rapaz aí que está sumido. O Vitinho chegou mais tarde do que eu. Eu achei que estava no final. Então, chegou quase a acabar. Ele chegou quase na Ciseja. É mesmo. Quase não, faltam 4 minutos para terminar a reunião. Ele chegou na Ciseja. Boa noite. Fala, Boa noite, Vitor. Vitinho. Eu entrei porque eu estou com saudade de você, rapaz. Só por causa disso. Nós estamos de mudança de novo aqui, e sai daqui. Eu estava com meu pai, e aí estou com o pessoal de frete aqui para levar as coisas, entendeu? Fechamento da empresa dele. Eu estou com um monte de coisinha fazendo. Desculpa não entrar cedo. Queria muito. Eu estou bastante atarefado. Graças a Deus. Mas pelo menos tá aí. Isso que é importante. Isso aí. Eu não entrei para te ver, rapaz. Tá com saudade. Agora a gente está tentando se Você, a organizar. Ângela, a Miriam, só o Átila aí, a Antonielle, olha que beleza, o Irlan, a Ana Rosa. Vitão! Oi, oi, gente. O pessoal está participando bastante aqui, bastante perguntas, é isso que eu gosto, né? As Estou perguntas desde cedo muito querendo boas. entrar, mas meu pai entra no quarto, aqui no meu quarto toda hora. Aí eu tô dando atenção a ele. É isso aí, graças a tá tudo bem, graças a Deus. Isso. Gente, então nosso problema, a gente, como eu falei, acho que todo mundo sabe, né? Nós abrimos uma casa espírita aqui em Itajaí. A gente frequenta uma outra casa espírita, na verdade, 2 casas espíritas, e estamos aqui. Então, são 3 casas espíritas, e nós estamos com esse trabalho aqui de apometria, de espiritismo aqui, começando, né? Até conseguir uma sede própria, etc. Então, nós temos bastante trabalho, estamos voltando às lives das quintas-feiras e retornando o estudo de sábado. Nós vamos abrir mais um outro dia também. E nós temos uma outra proposta mais desafiadora, que é abrir um centro espírita online. Estamos falando aí com a Antonielli, com a Edna, e outras pessoas que quiserem colaborar. Nós temos essa proposta também de abrir um centro espírita online. Tem uma amiga minha que tem um centro espiritualista online, eu achei muito legal a proposta dela, só que a gente vai abrir com uma pegada espírita, né? Então, o trabalho, o negócio está tentando arrumar horário aí, mas vamos conseguir os horários aí. Gente, nós chegamos no término aqui da nossa reunião. Queria agradecer a todo mundo, né? Eu vou colocar aqui uma música e depois vamos fazer a prece. Quem poderia fazer a nossa prece de encerramento? O Vitor que chegou. Tadinho do Vitor, gente. Aí o Vitor depois vai ficar espantado. É um prazer. Eu pensei, mas não ia falar, porque eu tenho que ficar quieto. Eu estou aqui para pegar, buscar, se eu puder doar alguma energia para você, seria maravilhoso. Você faz então, Vitor? Apoiado, Miriam. Muito Faço boa. assim. Família para de ser. Gente, então eu vou Isso colocar aí. uma música aqui, Vitor. Aí depois da música você já engata na prece. Faço sim. Tá Com bom? prazer. Tá ótimo. Botar uma música que eu particularmente gosto muito, que é a música Justiça e Fé, da Marielza Tiscati. Eu acho a letra dessa música, eu acho uma coisa assim sublime, né? Extraordinário, gente. Vamos lá. Tá sem som aqui para mim, tá? Tem Tá som? sem áudio também.
Tem que compartilhar aquele som, esqueci. É. Que há muito tempo que eu não entro no Zoom. E aí, Vitor, vê se tá com som. Tranquilo, beleza. Trazias o coração repleto de esperança, traçavas tantos planos de alegria, e os sonhos adornavam-te os dias. Aí o futuro trouxe a dor, a lágrima, a tristeza, a solidão. Voltaste os olhos para o céu, como a indagar, porque rolaram pelo chão teus sonhos e todos os teus planos de felicidade. Choras, amigo, ninguém semeia dor e colhe paz. Se hoje tens o que plantaste lá pra trás, o amanhã está em tuas mãos. Persiste, acende a tua luz, mesmo que doa, e segue a direção do amor mais puro. Assim verás teus sonhos germinando no futuro. Amigo, ninguém semeia dor e colhe paz. Se hoje tens o que plantaste lá pra trás, o amanhã está em tuas mãos. Persiste, acende a tua luz, mesmo que doa, e segue a direção do amor mais puro. Assim verás teus sonhos germinando no futuro. Teus sonhos germinando no futuro. Tá sem som, Vitor. Tá sem o som. Boa noite a todos. Vamos aproveitar, então, esse clima de carinho, de envolvimento desse grupo que está sempre junto, sempre unido, derramando boas energias uns para os outros. Senhor, aqui estamos em teu nome. E tu disseste que quando 2 ou mais pessoas estiverem presentes em teu nome, tu estarias presente. Assim sendo, Senhor, só pedimos uma coisa: saúde, paz, esperança.
compreensão. Senhor, que o teu amor possa envolver a todos nós. Que essa sua luz faça brilhar a nossa luz. Que possamos entrar realmente dentro de nós. Que possamos descobrir o nosso interior, Senhor. Para que um dia possamos nos compreender, nos entender e compreender não só nós, compreendermos a todos. Gratidão, Senhor, por esses momentos. Gratidão por esses amigos que estão aqui conosco, pelos que não puderam entrar. Gratidão, Senhor. Envolva a cada membro na tua luz, limpando seus corpos materiais, seus corpos espirituais, fazendo que tenhamos cada vez mais bom ânimo, que busquemos a nossa luz, que possamos fazê-la brilhar cada vez mais. Que assim seja, Senhor, graças a Ti e graças ao Pai. Atila, daqui a pouquinho espero estar junto. Vamos ver se não aparecer nenhuma novidade aqui. Espero estar junto hoje. Maravilha, meu irmão. É que meu pai está toda hora aqui hoje. Ele tá Um grande abraço no papai. Aproveita o papai. Isso aí.